Isso, acho que foi, né? Foi, Carol, tá gravando. Beleza. Então, boa noite, gente. Primeiro me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina de Bastos, eu sou presidenta do Diretório Acadêmico de Engenharia do Paraná, o DAEP. Hoje aqui a gente está começando mais um bate-papo, com a presença de 3 convidados muito importantes, para a gente conseguir dar sequência a essa conversa bastante importante também. Então, vou dar espaço para que eles se apresentem primeiramente. Eu estou aqui junto com a Ana e, na sequência, ela se apresenta também, como DAEP. Então, professor Marco, por favor. Bom, eu sou o professor Marco Antônio Rilas Cavalieri, eu sou professor do Departamento de Economia e pró-reitor de Administração. Professora Maria Rita. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Maria Rita, sou professora do setor de educação e pró-reitora de assuntos estudantis. Professora Maria Josele, boa noite. Olá, boa noite. Uma alegria estar com vocês, é um prazer estar com vocês nessa noite. O meu nome, então, é Maria Josele. Eu sou professora de literaturas hispânicas do setor de ciências humanas e atualmente estou pró-reitora de graduação na nossa universidade. Bom, eu agradeço desde já imensamente a presença de vocês, por terem aceitado esse convite de apresentar aqui para o pessoal o nosso panorama, da universidade como um todo hoje. É uma conversa bastante recente, então são informações bastante frescas que a gente vai estar dando para todo mundo, E Ana, por favor, então. Boa noite a todos, boa noite, professores. Eu me chamo Ana Paula Teixeira dos Santos, sou GRR 2020 e faço parte de alguns setores do DAEP. E hoje vou estar mediando a reunião com a Carol. Perfeito. Então, antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, para de fato entrar na nosso início aqui do nosso debate, quero explicar para vocês como é que vai acontecer, Hoje a gente não tem nenhuma apresentação preparada, é para a gente realmente conversar. O importante vão ser as dúvidas de vocês a respeito, tá? Então, eu vou pedir primeiro para que o professor Marco, a professora Maria José e a professora Maria Rita complementem com informações iniciais, Deem esse panorama inicial do que está acontecendo, do porquê que a gente chamou esse bate-papo, o que mudou um pouquinho, uma certa mudança que aconteceu recentemente, como que está essa visão, no todo da universidade e do que está acontecendo. Mas antes disso, eu só queria comentar com vocês algo que talvez vai ser bastante, que talvez possa surgir ao longo da conversa e que eu já quero deixar esclarecido desde o início, é que o colegiado do nosso curso, o colegiado, quando eu digo, são os nossos departamentos e também a nossa coordenação, ficaram sabendo dessas informações também na semana passada, então todo mundo teve acesso, na verdade, nessas informações de forma um pouco mais concreta na semana passada, então eles ainda não debateram exatamente coisas muito específicas de matérias, de disciplinas e tudo mais, tá? Como eu estou falando aqui para vocês, são informações bastante recentes que a gente está trazendo para que vocês se mantenham atualizados, mas a gente não tem como dar respostas referentes à coordenação do curso e tudo mais nesse momento. Exatamente por isso, a professora Lia não está aqui com a gente, Ela sabe que esse bate-papo está acontecendo, mas ela não está aqui com a gente exatamente porque ela não se sentiria confortável para falar em nome de todos os professores do curso nesse momento, que ainda não se tem uma conversa efetiva dentro do colegiado, tá? Então, só queria deixar isso um pouco mais claro para vocês, que conversas específicas de disciplinas do nosso curso, a gente não consegue tratar hoje essas dúvidas, mas eventualmente, quando a gente tiver bem certinho essa conversa um pouco mais elaborada dentro do colegiado, a gente consegue trazer para vocês também tranquilamente. Então é isso, gente, essa era essa ideia que eu queria dar de início, Então, agora, acho que a gente pode partir para essa exposição inicial de tudo. A gente recebeu algumas dúvidas pelo Instagram também, A gente deixou uma caixinha de dúvidas para vocês já adiantarem algumas dúvidas. A gente já busca incluir elas um pouco por aqui na conversa, mas sintam-se à vontade, tá? Tanto para se inscrever no chat, a gente só pede que vocês se inscrevam para que a gente tenha uma ordem de poder chamar as dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas escritas no chat também, e vocês também podem levantar a mãozinha, tá? Daí a gente consegue ver a ordem de quem levantou a mãozinha. Fiquem tranquilos que a gente vai mediando aqui, eu e a Ana, a gente vai tocando tranquilamente as dúvidas de vocês. Aí vocês podem, talvez, mandar no chat à medida que vai sendo faladas as informações e tal,
Mas primeiro eu gostaria de, então, convidar nossos 3 convidados a fazerem uma exposição inicial de tudo que está acontecendo, né, para vocês entenderem um pouquinho e também tirarem dúvidas a partir disso. Eu começo? Pode começar, professor. Então, tá bom. Então Ana Carolina, Ana Paula, demais alunos, boa noite. Só me apresentei antes, né? Mas eu vou fazer uma breve apresentação, assim, muito breve, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa que eu falei no Conselho Universitário na quinta-feira passada, tá? Que é, assim, um desenho do que a gente está pensando na retomada. Lógico que isso é sujeito a mudanças repentinas ou da pandemia ou de alguma norma advinda do governo federal, né? Então, a gente planeja uma retomada dentro da universidade, mas a gente está sujeito a tanto as regulações aí vindas do Ministério da Economia, o Ministério da Economia, por quê? Né? Por que Ministério da Economia? Porque o Ministério da Economia lida com as questões de pessoal, né, dos servidores públicos, né, ou seja, dos servidores técnicos administrativos e dos servidores docentes. Então, é o Ministério da Economia que emite normas sobre os servidores. Explicando isso só para não parecer estranho, né, do Ministério da Economia determinar normas sobre a gente. E do MEC, evidentemente, também, né, do Ministério da Educação. Bom, então, assim, nós temos planejado um sistema de retomada do trabalho na universidade em fases. Veja, isso que eu vou estar falando do trabalho é relativo ao trabalho administrativo, ao trabalho, por exemplo, da coordenação do curso de vocês, ao trabalho do setor, ao trabalho da biblioteca, né, e não relativo à parte didática, né? A parte didática tem um plano que está na resolução 2221 do CEP, e que eu acho que pode ser melhor detalhado pela Joseli daí, tá? O plano já está todo desenhado lá nessa resolução. Então, assim, nós temos 4 fases, e isso está colocado desde o final do ano passado. A fase que se chama de restrição máxima, tá? A fase de restrição crítica, restrição parcial e abertura com restrições. Para facilitar, vamos chamar essas fases de fase 1 a 4, sendo a 1 a mais restritiva, a 4 a menos restritiva, tá? Então, essas fases, elas compreendem os tipos de trabalhos, os tipos de atividades da universidade que podem ser retomados. Sempre lendo essas fases, que estão no memorando circular número 2 da Pró-Reitoria de Administração, memorando do ano passado, sempre interpretando isso junto com a resolução 2221 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, principalmente para vocês que são acadêmicos, né? Então, na primeira fase, que é uma fase que a gente já deixou para trás, que era a fase de restrição máxima, estava autorizado só o essencial do essencial do essencial. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, aquelas atividades de pesquisa que um pesquisador, a pesquisadora perderiam lá uma cultura de células, por exemplo, ou que um pesquisador, uma pesquisadora perderia lá um financiamento que ele recebeu de uma agência internacional, de uma agência nacional, que tem um resultado para entregar num determinado tempo, né? Então, essas atividades poderiam ser levadas a cabo com uma série de restrições. Não estou detalhando tanto aqui essa fase 1, mais restritiva, porque essa nós já deixamos para trás. Hoje, nós nos encontramos na fase 2. Tá? Na fase 2, o que está autorizado a funcionar? Está autorizado a funcionar as disciplinas nessa forma híbrida, através das atividades práticas emergenciais, conforme previsto na resolução 2221, e estão autorizados a funcionar essas atividades de apoio às atividades de ensino, que estão disciplinadas nessa resolução, e as atividades de pesquisa e extensão consideradas essenciais para o funcionamento dessas. Vamos pegar um exemplo, sei lá, das atividades de ensino. Então, tem lá um laboratório cujo técnico, a técnica, ele ser responsável por preparar, fazer o preparo lá de um material. Por exemplo, lá nas Ciências da Saúde eu vi um caso desse tipo. Tem uns bonecos lá no curso de medicina, que são os bonecos para você ensinar a fazer ressuscitação, primeiros socorros, intubação do paciente e tal. Esses bonecos são preparados por uma técnica em enfermagem, tá?
E o professor chega lá e ele apenas dá a aula já com o boneco preparado, com os materiais todos preparados para aquela prática específica. Eu sei que é diferente da realidade de vocês, mas eu estou dando o exemplo do que eu vi, né, acontecer recentemente. Então, essa técnica, ela vai lá, e daí o trabalho dela está autorizado nessa fase, ela vai lá e prepara esses bonecos, lá o material de intubação e tal, não sei o quê, para que o professor chegue lá e dê a aula. Tá? Atividades análogas também estão autorizadas para pesquisa, por exemplo, um laboratório que precisa de alguém que prepare lá alguns materiais para levar a cabo uma pesquisa, e assim como em projetos de extensão. Tá? Essa é a fase 2. Essa fase 2 vai durar até o dia 19 da semana que vem. No dia 20, a gente passa para a fase 3. Estou sendo mais rápido nessas fases que a gente está deixando para trás para falar da fase 3 e da fase 4, que são as mais importantes. Na fase 3, então, além de autorizar essas atividades que são, vamos recuperar, essas daquelas mais essenciais, onde haveria, por exemplo, um prejuízo irreparável para uma pesquisa, ou então essas atividades que ajudam numa aula, que ajudam num projeto de pesquisa, que ajudam num projeto de extensão, nós vamos autorizar, né, os atendimentos ao público. Então, por exemplo, uma coordenação, ou uma direção do setor, ou mesmo lá na pró-reitoria da administração, que nós temos atendimento, por exemplo, aos fornecedores, o cara que fornece computadores, o cara que fornece material de escritório, eles vão lá, às vezes, para entregar um documento, para fazer um pedido, alguma coisa assim. Esses trabalhos, no fundo, eles já estão funcionando na pró-reitoria da administração, porque se parar isso, né, para uma série de atividades importantes da universidade. Mas, enfim, esses trabalhos estarão autorizados. Então, provavelmente, lá, a coordenação de vocês vai retomar um trabalho de atendimento presencial aos alunos, que pode ser ou com hora marcada, ou pode ser com revezamento, a depender de quantos servidores técnicos estão lá trabalhando nessa coordenação. E por que depende disso? Porque você tem um regramento do Ministério da Economia dizendo quem que pode e quem que não pode retornar ao trabalho presencial, tá? Quem que pode retornar ao trabalho presencial? Todas aquelas pessoas que não apresentam uma série de comorbidades que são definidas num rol lá bastante grande, lá da Instrução Normativa número 90, que é a que está valendo a partir de agora, do Ministério da Economia. Tá? Então, tem lá, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, por exemplo, né? Obesidade, uma série de comorbidades. E também tem um pedaço lá da norma, da instrução normativa, que diz que aquelas pessoas que têm crianças em idade escolar, eu não me lembro exatamente a idade, mas crianças em idade escolar que, né, precisam de algum cuidado e que a escola não retornou, que a creche não retornou, isso varia de cidade para cidade, né? Por exemplo, em Palotina nós temos uma realidade que hoje o vice-diretor de Palotina me disse que lá a creche parece que não retornou ainda. Vai retornar ainda. Então, essas servidoras mães, servidores pais que precisam cuidar dessas crianças, eles estão autorizados ainda a não voltar para o presencial. Tá? Essa é a fase 3. Né? A fase 3 retoma atendimento. A fase 4, para a qual a gente deve evoluir já no final desse mês, começo de novembro, é uma fase onde se retoma aí mais, em geral, o trabalho da universidade. Então, assim, unidades, por exemplo, que tratam de assuntos meramente administrativos e que até, de certa forma, funcionam bem no remoto, porque não é exigido o trabalho presencial, vamos pensar no departamento de contabilidade, ou o cara lá que faz o planejamento das despesas e faz a ordenação de gastos lá do setor de tecnologia, por exemplo. O cara está trabalhando remoto, mas na fase 4 ele vai retornar. Com rodízio, com distanciamento, cumprindo um distanciamento mínimo entre as pessoas, né? E aí, nesse trabalho presencial, essa constitui a última fase da retomada. Né? Vamos dizer assim, todas essas 4 fases são fases ainda, vamos dizer, em pandemia. A gente estaria saindo da pandemia quando a gente não tiver em nenhuma dessas fases. Aí é retomada a vida normal da universidade. É lógico que, a depender dos indicadores aí da pandemia, né, taxa de retransmissão, ocupação de leitos,
o número de infectados por cada 100 mil habitantes, né, a média móvel do número de infectados a cada 100 mil habitantes, o índice de vacinação também é fundamental. A depender dessas variáveis, você pode ter, inclusive, um retrocesso, você pode voltar à fase, tá? Bom, isso no nosso plano geral, né? Pode ser que a realidade mude. Mas, e como que a gente determina essa progressão de fase? Então, existem duas comissões na universidade. A Comissão Central de Retomada, da qual fazem parte todos os pró-reitores, as pró-reitoras, alguns superintendentes e o diretor da Integra, que é a diretoria dos campi do interior, tá? Como se fosse a pró-reitoria dos campi do interior, tá? E do litoral também. Essa comissão se reúne, então, com uma comissão de especialistas, que o nome é comprido e bonito, assim, da comissão é Comissão para o Acompanhamento e Controle da Propagação do Coronavírus na UFPR. Tá? Essa comissão é chefiada pelo vice-diretor do setor de Ciências Biológicas, o professor Manuel, tá? E ele reúne especialistas no assunto, né? Então, por exemplo, tem lá duas médicas e um médico infectologista, tá? Que eles fazem uma análise da pandemia, dos indicadores. Olha, né, acho que vai piorar, acho que vai melhorar, acho que vai ficar estável, né? E, enfim, fazem análise de todos esses indicadores, informando a Comissão Central de Retomada, que então decide ou não por uma progressão de fase, tá? Importante, né? Na última reunião que a gente teve, né, que foi no finalzinho do mês de setembro, que decidiu-se, então, por progredir para a fase 3, a partir do dia 20 de outubro, tá? A análise, né, dos especialistas é de que não há sinais de que haverá um aumento do número de casos muito acentuado, um aumento do número de óbitos muito acentuado, num horizonte aí que também a gente não pode esticar muito esse horizonte, vamos dizer, a gente pode falar, sei lá, em 3 semanas, 4 semanas, enfim, vamos acompanhando isso a cada 2 ou 3 semanas é o que a gente está realizando essas reuniões, tá? Nossa próxima reunião é na sexta-feira que vem, dia 22, tá? Então, basicamente, assim, claro, aí eles fizeram análise sobre ocupação de leitos, por que a pandemia não deve estar apresentando piora nas próximas semanas, né? Então, eles têm algumas interpretações, alguma discussão técnica que eles, né, têm com seus colegas infectologistas, virologistas também, né? Mas, enfim, assim, o sinal é de que a pandemia deve ou continuar estável ou continuar decrescendo, né? Se a gente olhar aí no telejornal, os telejornais mais famosos, a gente vai ver que cada dia, com raras exceções, parece que teve uma exceção alguns dias atrás que foram divulgados dados que estavam represados, né? Aí houve um pequeno pico alguns dias atrás, mas assim, a tendência geral é uma tendência de queda, né? Tanto do número de óbitos como do número de novos casos, da média móvel de novos casos, tá? Então, por isso, nós decidimos pela progressão de fase. Muito provavelmente, nesse dia 22, pode ser até que essa reunião seja adiantada, nós vamos também decidir por uma progressão para a fase 4, aí pelo final de outubro, primeira semana de novembro, tá? Onde o trabalho administrativo vai voltar. Para vocês, né, alunos e alunas, eu acho que não afeta muito, tá? Porque o que afetava, vamos dizer, era a passagem da fase 1 para a fase 2, né? E a entrada desse regime de atividades práticas emergenciais. Claro que na fase 3 e 4, né, Josélia, se você olhar pela resolução, você pode transformar disciplinas, né, disciplinas que estão no regime remoto em disciplinas híbridas, né? Mas eu acho difícil que isso aconteça, porque, vamos dizer assim, o semestre já está funcionando, já está rodando, né, e as atividades que são híbridas já estão colocadas para esse semestre, basicamente, né? Então, isso eu acho que não vai ter grandes alterações. Da fase 2 para a fase 3, da fase 3 para a fase 4, isso afeta mais o trabalho administrativo do que o trabalho. Claro, agora na fase 3 afeta vocês na medida em que vocês teriam um atendimento presencial nas coordenações de curso, por exemplo, né? ou na direção do setor. Tá? Mas, enfim, são, vamos dizer, alterações que para vocês são mais marginais, porque eu imagino que vocês estejam mais interessados nessas
na definição das disciplinas, né? O que é híbrido, o que é não híbrido, o que é remoto. Para encerrar essa exposição, eu diria o seguinte, né? Assim, nós planejamos essa retomada com alguns projetos que são projetos levados a cabo por professores e professoras de vários departamentos, inclusive professores aí do setor de tecnologia, eu acho que não da engenharia civil, mas do departamento de hidráulica e saneamento, que eu acho que a maioria dão aula para vocês, né? A professora Selma tem um projeto, tá? Um projeto do professor André Mariano, que é da engenharia elétrica, e o nosso principal projeto, que é do departamento de enfermagem, de um núcleo chamado Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde, tá? Que são projetos que procuram dar mais segurança para a comunidade, tá? Eu não sei se vocês receberam através do WhatsApp, mas a gente está divulgando através do WhatsApp, esse núcleo chamado NEPS, né, que é o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde, ele tem lá, se não me engano, são 23 alunas e alunos bolsistas da enfermagem, tá, para fazer duas coisas, para dar informação, orientação e fazer busca ativa de contaminados. Tá? Então, nós temos um projeto de testagem de sintomáticos lá no setor de ciências biológicas, tá? O departamento de genética faz esse teste, tá? E uma vez que alguém, vamos dizer, tem alguma suspeita ou que o teste dê positivo, o NEPS vai atrás das pessoas que frequentaram a aula junto com aquela pessoa, tá? Então, isso que se chama busca ativa, ou seja, eles não deixam só as pessoas procurarem o NEPS por informação, mas eles vão atrás. Esses dias aconteceu um caso desse. Tinha uma aluna que teve contato com um parente que mora com ela, que o parente deu positivo para a Covid, e ela ficou com suspeita e comunicou, né, acho que ela comunicou o NEPS, se não me engano. O NEPS orientou ela a fazer a testagem lá no setor de ciências biológicas, tá? Ela fez a testagem e acabou dando negativo. Mas, ao mesmo tempo, antes do resultado sair, o NEPS já procurou, né, o professor da disciplina, os outros alunos que estavam junto com ela, coordenador do curso, para dar orientações e dizer, olha, eu acho que é ideal vocês fazerem testagem, ou é ideal vocês suspenderem a aula e tal. Nesse caso, eu acho que acabou que o teste saiu antes da próxima aula, e aí o teste sai muito rápido ali na Biológicas, né? Eu acho que é no mesmo dia até, ou no dia seguinte o teste. E acabou não dando em nada, mas enfim, nós temos essa, vamos dizer, essa rede de proteção, né, que é monitoramento, busca ativa, rastreamento de infectados ou de suspeita. Nós temos também um aplicativo que é para ser utilizado em laboratórios, que é um aplicativo de rastreamento, tá? Ele não está totalmente funcional, acredito que na semana que vem ele esteja totalmente funcional, que é um aplicativo que o coordenador do curso pode emitir um QR Code para um laboratório determinado, e alunos e alunas que frequentam aquele laboratório, eventualmente servidores que frequentam aquele laboratório, podem ir lá e ao fotografar lá, escanear o QR Code, aquele laboratório registra que aquela pessoa que fez o cadastro no aplicativo, né, a gente não pode fazer obrigatório esse cadastro, esteve lá naquele local aquele tempo. Isso vai facilitar o trabalho, por exemplo, da equipe lá da enfermagem, né, porque se alguém, vamos dizer, está com Covid, ou tem sintomas, ou tem um diagnóstico confirmado, tem até um botãozinho lá no aplicativo que você coloca lá, ó, deu positivo para Covid. Isso aí vai automaticamente informar a equipe lá da enfermagem, que vai dizer assim, ó, puxa, está aqui a lista das pessoas que frequentaram esse laboratório naquele tempo, né? E eles vão atrás das pessoas para fazer essa orientação. Eles estão bem armados para isso, com vários telefones, vários bolsistas, várias professoras de enfermagem estão à frente desse projeto, tá? Então, assim, eu acho que me estendi mais do que eu até queria, mas, enfim, eu tentei fazer um panorama exatamente o que eu relatei ali no Conselho Universitário na quinta-feira passada. Bom, gente, eu vou aproveitar a parada do Marco e dizer o que eu preciso sair, né? A Ana Carolina e a Ana Paula e o Marco também já estão sabendo, né? Eu tenho um lançamento de livro, que é um livro sobre a CEL. Então, queria dizer para vocês que eu faço parte dessa comissão, como o Marco, né, relatou aqui, somos todos e todas nós, né, pró-reitores, superintendentes, enfim, nessa comissão. É uma comissão muito interessante porque a gente acompanha muito de perto
todo o quadro, enfim, da pandemia no Paraná, as diferentes cidades, então é sempre muito produtiva essa conversa e tem sido bastante positiva, né? Então, uma tese que foi lançada há algum tempo atrás sobre a variante Delta no Brasil e, sobretudo, no Paraná, ela tem se confirmado, né? O professor Emanuel, ele tinha lançado essa hipótese de que a Delta não faria um estrago tão devastador, né, no Brasil e, sobretudo, no Paraná, e isso parece que está se confirmando, mas tem uma coisa que é bem importante, que sempre a gente conversa com essa comissão, as duas comissões, né, juntas nas nossas reuniões, é que a gente também está preparado, se for necessário, espero que não, né, vamos bater na madeira, mas se for necessário, a gente volta, dá um passo ou mais de um passo atrás, né? Então, por isso, a necessidade dessas reuniões muito próximas umas das outras, para que a gente possa acompanhar exatamente a evolução da pandemia e fazer com que as nossas normativas acompanhem esse processo. Enfim, o impacto da vacinação foi enorme e foi exatamente o que possibilitou a mudança das fases, por conta, né, do impacto da vacinação. Enfim, a gente não tem o dado, porque esse dado, ele é, enfim, a gente não tem como levantar esse dado, né? É proibido levantar esse dado, porque a vacinação, ela é voluntária, né? Então, mas a gente imagina que a gente tem muito mais de 90% da comunidade de servidores, servidoras, terceirizados, enfim, né, da UFPR, então, e vocês estão num processo, né, de vacinação, acho que a maioria de vocês, estudantes, já recebeu a primeira dose, está aguardando a segunda dose. Acabei de receber uma mensagem dizendo que eu posso entrar 8h15, então eu posso falar mais devagar com vocês. Acabei de ver aqui. Então, a gente, né, esse trabalho da comissão, ele tem sido, né, um trabalho muito atento, né? O Marco é o presidente da comissão e tem trabalhado muito. A gente vai seguindo o nosso líder da comissão e vai aprendendo também a lidar com todas essas transformações, né? Mas, assim, a gente tem visto com bastante esperança aquelas conversas, enfim, que a gente tinha lá em abril, maio, enfim, agora é muito diferente, né? Hoje, essas conversas sobre o que é possível fazer dentro da universidade, como é que enfim, como é que se dá essa evolução. A gente, como o Marco relatou, nós estamos fazendo um trabalho agora com servidores e servidoras, técnicos e técnicas administrativas, né? E outros técnicos também de laboratório. Então, por exemplo, lá na Praia, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, enfim, para definir como é que vai ser esse trabalho presencial, híbrido, em ciclos, enfim, né? Então, a comunidade está debatendo, isso que é muito importante, né? A comunidade também debatendo nos seus nichos as possibilidades de fazer esses atendimentos. Claro que na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, a gente tem, além do foco, né, em vocês, estudantes de graduação, um foco mais afunilado, vamos dizer assim, em relação a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Enfim, as políticas, elas ficam ali, né, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, então tem uma atenção muito grande sobre
esse segmento, né, da população estudantil na universidade. Então, o que esses estudantes, né, necessitam. O programa de inclusão digital veio para ficar, porque a gente comprou, né, Marco, quase 500 computadores, perto de 500 computadores, e também recebeu uma quantidade grande de computadores para doação. Então, o programa ele não vai se extinguir, né? E isso é super importante, porque a gente tinha um programa muito pequeno, né? Então, agora a gente atende quase 700 estudantes e acabamos de lançar resultado de edital de computadores. E é provável que o edital de chip também permaneça, mas se o MEC retirar o edital, né, do chip, a gente vai criar uma outra forma para atender a necessidade da internet dentro da universidade, né? Então, enfim, né, a gente vai trabalhando semanalmente para poder, enfim, fazer essas transformações das fases, dar um trabalho grande, mas é um trabalho muito gratificante, porque significa estarmos dando passos para uma, não vou dizer normalidade, mas para uma situação mais próxima daquilo que a gente chama de normalidade, né? Então eu já vou avisar, eu vou ficar mais um pouquinho com vocês, né? Me disseram que eu posso entrar 8h15 no evento, mas assim, eu vou fazer uma fala curta, depois eu retorno para essa reunião com vocês. Enfim, né? E fico à disposição também para responder as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Perfeito, professora, muito obrigada. Eu quero agradecer, né, essa exposição inicial que a gente já teve. Eu já passo a palavra para a professora Maria Josélia. Eu só queria fazer uma coisinha antes. O professor Marco comentou a respeito do NEPS e do CHEC, né, que são esses dois núcleos, né, de atuação. Eu vou deixar no chat o Instagram deles, né, de ambos os projetos, que são bem importantes. A gente já divulgou, como da app também, né, no nosso Instagram. Hoje mesmo, acho, marquei o NEPS em um story nosso, para vocês já ficarem por dentro também, que eu acredito que serão projetos, núcleos muito importantes, né, nessa nossa discussão e tudo mais, para que vocês entendam um pouco mais como que funciona a dinâmica deles. Como o professor Marco comentou, são projetos que envolvem, né, nossos próprios professores, nossos próprios discentes, como tudo na universidade também, né? Então, é bastante importante que vocês já acompanhem e se familiarizem com esses nomes, né, para que eventualmente a gente possa fazer uso deles quando necessário. Mas, enfim, eu agradeço bastante a exposição inicial e eu queria ouvir um pouquinho também a professora Josélia a respeito do panorama da graduação, né, que é algo que é bem importante, acredito, que tem um pouco a ver com a maioria das dúvidas que podem surgir, né? Muito bem, vamos lá. Que bom estar com vocês. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos durante essa pandemia foi a comunicação. E então todos esses espaços de interlocução eles são muito bem-vindos, né? Para a gente poder dirimir as dúvidas, mas principalmente para deixar todos seguros em relação aos processos, aos caminhos que a nossa universidade construiu e ao longo desse período tão complexo que nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando. Eu vou falar de forma bem geral, algumas questões que eu imagino que são angustiantes para vocês, não é? Então, nós vamos fechar o nosso semestre letivo agora em dezembro, nós vamos ter o período de janeiro de férias e nós vamos iniciar o novo semestre letivo dia 31 de janeiro. Foi um esforço muito grande da nossa comunidade para conseguir fechar esse período de férias, que a gente entende que esse recesso é importantíssimo para toda a nossa comunidade. Lá em 31 de janeiro, nós vamos iniciar o novo semestre letivo. Ele vai ter 14 semanas e vai ser fechado dia 7 de maio. Então, vocês vejam só que provavelmente o lançamento de notas vai fechar lá pelo dia 18 de maio do ano que vem. E por que eu estou falando isso para vocês?
para vocês já terem em mente que nós estamos estimando que o próximo recesso vai acontecer no mês de junho. E o início do novo ano letivo, que é o ano de 2022, provavelmente vai acontecer em julho. Isso é importante, porque assim as pessoas também já podem ir se preparando, planejando a vida, não é? Então, são informações que nós vamos confirmar ao longo aí das próximas semanas, mas provavelmente esse é o cenário que nos aguarda. O próximo semestre letivo, então, portanto, inicia em 31 de janeiro. O professor Marco trouxe para a gente aqui uma possibilidade que é uma mudança bastante significativa nas fases da pandemia, que permitiriam para todos nós, enquanto instituição, fazermos também um movimento em direção ao ensino híbrido e ao ensino presencial. Eu vou comentar com vocês um pouquinho quais são as orientações que nós estamos dando para a nossa comunidade, para os coordenadores de curso nesse momento. A organização da Resolução 2221, toda ela foi pensada para trazer autonomia para as coordenações de curso, para os colegiados, para a comunidade local. Ela também foi pensada de modo a descentralizar essas decisões por um motivo que para nós era muito caro, que era, de certa forma, garantir que toda a pluralidade da nossa instituição pudesse ser contemplada. Então, a Resolução 2221, ela é uma resolução, vejam só que coisa, uma resolução por si só é dura, né? Mas a nossa, ela é flexível, ela é uma resolução que traz flexibilidade para lidar com um cenário instável que nós estamos vivenciando. A partir dessa mudança de fase, quando a gente chegar na fase 3, a gente chegar na fase 4, e em tese, uma disciplina que está funcionando totalmente no modelo remoto, na modalidade remota, poderia transitar para uma modalidade que seria o híbrido, né, e até mesmo presencial. Mas vejam só, nós tivemos dentro da nossa comunidade, vocês vivenciaram isso, um processo exaustivo, que foi a organização desse semestre, os professores prepararam as aulas, vocês como estudantes também se prepararam para vivenciar esse semestre a partir daquilo que foi negociado no início. Então, a nossa orientação, aquilo que nós estamos conversando com as coordenações de curso, não é? No sentido de preservar o planejamento que já foi realizado, porque todas as pessoas já se articularam, e que a gente possa mirar para 31 de janeiro como um novo momento para a nossa instituição, não é? Isso não significa que a gente possa ter algum tipo de mudança, assim, no sentido de a gente tem que ficar muito atento ao cenário externo, né? Nós estamos contando que o nosso cenário permaneça como está e que a gente tenha, inclusive, né, melhoras em relação à pandemia. Mas nós estamos imaginando esse cenário para a nossa universidade. O que eu queria comentar com vocês? Nós criamos um manual, que é o Manual da Prograde, acho que eu compartilhei com a Ana, e eu vou pedir sua ajuda, Ana, se você puder compartilhar esse arquivo com o grupo. Porque a Prograde criou um manual que se chama Do Ensino Remoto ao Ensino Híbrido. Porque nós estávamos entendendo que a gente não faria uma mudança brusca do ensino do totalmente remoto para o presencial, e que a nossa universidade iria vivenciar cenários diferenciados de acolhimento desse retorno ao presencial. O professor Marco apontou que nós temos muitas pessoas na nossa comunidade que vivenciam situações distintas, não é? Então, esse acolhimento desse tipo de situação também está previsto, por isso que o manual se chama Do Ensino Remoto ao Ensino Híbrido. A gente está imaginando um movimento, um fluir para o ensino híbrido e para a presencialidade. Por que eu preciso dizer isso para vocês e por que é importante frisar esse conceito agora do que é o ensino híbrido? O que nós estamos chamando de ensino híbrido? Porque o termo popularizou e as pessoas usam para designar várias situações que mesclam elementos distintos, né? O hibridismo é isso, é a mescla de elementos distintos.
Mas quando a UFPR diz ensino híbrido, nós estamos pensando na mescla de momentos presenciais, momentos de aprendizagem presencial, com momentos de aprendizagem online. O que isso significa? Significa que nós estamos buscando um sistema que preserve e garanta a biossegurança da nossa comunidade. Nós não sabemos ainda como a pandemia vai se estabelecer, mas nós sabemos que nós temos restrições de espaço, nós sabemos que nós temos que garantir o distanciamento social. Isso significa que lá para 31 de janeiro, quando cada docente for organizar sua disciplina, ele vai poder olhar para o espaço da sala de aula. Puxa, no meu setor, as salas de aula são gigantescas, eu posso garantir a biossegurança da minha comunidade, é possível que eu oferte uma disciplina com os meus 30 estudantes ou 50 estudantes e eu tenha esse distanciamento garantido. Ou então pode ser que aconteça como no meu curso, que nós trabalhamos com laboratórios. Os laboratórios são pequenininhos, não é? Então, no meu caso, no meu curso, eu enxergo que a gente avance para estabelecer um ensino híbrido, que a gente possa ter, por exemplo, um grupo de alunos trabalhando presencialmente, né? Então, eu vou ofertar minha disciplina lá com 30 alunos, eu vou estar trabalhando com 15 alunos presencialmente. Os outros 15 estarão em casa, fazendo atividades assíncronas. No outro encontro, a gente faz um rodízio, né? E a gente troca. Isso se chama, né, modelo de rotação. O modelo de rotação prevê laboratório rotacional, estações de aprendizagem. Então, vocês vejam que nesse manual da Prograde está descrito o que é o ensino híbrido, tem o conceito, mas o mais importante, tem formação sobre isso, tem mini cursos disponíveis para os professores, para ajudá-los a fazer o planejamento da disciplina, porque nós não estamos imaginando transmissão de conteúdo, né? Colocar um grupo na sala e transmitir para o outro grupo em casa. Isso seria uma precarização do processo. Colocaria o docente numa situação muito difícil, que é como eu atendo o grupo que está presencial, como eu atendo o grupo que está online. Então, quando a gente fala de ensino híbrido, nós estamos falando desses modelos que já estão consagrados, né? A gente já tem anos de experiência, digamos assim, em outros espaços antes da pandemia que nós podemos aproveitar nesse momento. Então, a gente está falando sobre ensino híbrido, a gente está pensando nesse tipo de organização. E ele vai possibilitar que a gente, principalmente, não diminua o número de vagas nas disciplinas. Porque percebem que a gente não precisa reduzir o número de vagas, a gente só vai ter que fazer o planejamento que faça esse rodízio, não é? Se até 31 de janeiro a gente tiver um cenário externo tão positivo que não tenha mais restrição em relação ao espaço, essa discussão está encerrada. Mas até que a gente tenha essa mudança, nós podemos usar essa estratégia. Então, é isso que nós estamos chamando de ensino híbrido. E aí vocês vão perguntar, professora Joseli, mas quem vai decidir? Como que vai ser isso? E aí eu retomo a resolução 2221 e conto para vocês que a resolução diz que isso vai ser decidido localmente, né? É o colegiado de curso, é a comunidade local que vai olhar para o seu espaço e vai dizer assim, puxa, no nosso curso nós temos disponíveis tantas salas, a gente pode fazer tantas disciplinas totalmente presencial, a gente vai ter que avançar para ter tantas disciplinas híbridas, mas o híbrido pensando nessa perspectiva que a gente está comentando agora, não é? Então, essa decisão sobre como articular esse planejamento é local. E por que isso é importante? Porque a comunidade conhece a sua área de atuação, conhece o espaço físico, conhece a sua comunidade estudantil, mas conhece também os seus docentes, conhece os seus técnicos, sabe quem tem criança, sabe quem tem comorbidade, sabe? Então, é uma decisão que tem que ser tomada localmente. Então, é assim que vai acontecer e a gente espera, então, que a comunidade se articule dessa forma. Ela é um movimento um pouco trabalhoso, porque ela tem que acontecer localmente, mas vocês percebem a importância disso. A gente não pode fazer um movimento homogêneo, assim.
toda a universidade vai fazer esse retorno. A gente tem que descentralizar para poder acolher as excepcionalidades, para poder atender a nossa comunidade, né? Então, era importante compartilhar com vocês o que nós estamos chamando, então, por ensino híbrido, como vai acontecer essa decisão, como isso vai ser articulado, e dizer para vocês que no setor, então a comunidade setorial tem um papel importante, né? A comunidade setorial tem um papel importantíssimo nesse processo. E dentro do setor existe uma comissão, o Comitê de Biossegurança Local, que vai ajudar a olhar esses espaços, que vai ajudar a tomar as decisões, que vai ajudar a organizar, não é? Então, há uma descentralização para que a gente possa acolher essa pluralidade e a gente possa também se movimentar conforme o cenário externo. Vamos imaginar que a pandemia só melhore a partir de agora, isso que nós desejamos. Mas imaginem vocês se nós iniciamos as aulas em 31 de janeiro, né? Que isso não aconteça, mas lá por março, sei lá, acontece um movimento forte da pandemia que muda tudo isso. Então, também a comunidade pode retroceder e voltar, porque a resolução permite esse retorno, né? Essa flexibilidade, olhando o cenário que nós estamos vivenciando. Eu acho que eram essas as questões que eu tinha, assim, que eu queria compartilhar com vocês no geral, né? Que me parece são questões mais sensíveis. E agora eu fico aqui à disposição para a gente continuar essa conversa aí a partir das dúvidas que vocês têm. Perfeito, professora. Acho que englobamos grandes pontos, importantes pontos, né, em toda essa discussão. Quero fazer alguns comentários, mas antes eu quero falar, pessoal, que o chat está aberto, tá? Vocês podem levantar a mãozinha também. Quem não quiser falar, né, vocês podem abrir o microfone, podem abrir a câmera para falar aqui com a gente. Se preferirem mandar só no chat também, tá tranquilo. Eu queria só fazer alguns comentários um pouquinho em cima de que isso que a professora Josélia falou é bem pertinente, né, de que é uma decisão que pela resolução está atrelada ao local. Eu já expliquei isso para várias pessoas que perguntam, né, esse é um assunto bastante recorrente, né, o que vai acontecer, como é que está sendo isso. Então, volta e meia eu estou respondendo essa questão e eu sempre digo, né, cabe ao colegiado do curso e está atrelado ao Comitê Setorial de Biossegurança. E nesse sentido, até vou aproveitar para comentar com vocês que em breve a gente vai liberar como coordenação do curso e da EP, né, algo que a gente está fazendo em conjunto, uma espécie de um formulário para a gente fazer uma pesquisa com vocês, tá? A respeito desse panorama do curso, né? Como é uma decisão local, né, nesse primeiro momento, não é uma coisa assim... Isso tudo diz respeito também a esse cenário gradual, né, de um retorno, que a gente não vai chegar e falar, voltamos todo mundo 15 dias antes de começarem as aulas do dia 31 de janeiro, né? Isso daqui não é uma possibilidade, acho que isso tranquiliza vocês também da gente falar isso. Então, a gente, como coordenação do curso e da EP, está conversando, né, desde semana passada que saíram essas informações, para a gente estabelecer uma espécie de um formulário, uma pesquisa, para a gente conseguir retirar de vocês informações importantes que podem subsidiar a decisão do colegiado do curso frente a esse panorama, né? Então, que a gente vai poder estudar, assim, como que a gente faz algo gradual, se vai ser aderido a algumas disciplinas, quais disciplinas, de que maneira, porque como a professora Maria José muito bem comentou, isso é algo muito importante, a questão do híbrido. Híbrido não é você simplesmente, por exemplo, dar uma aula remota em casa e aplicar a prova na sala, né? Você vê o aluno durante um mês em casa e você chega no mês seguinte para dar uma prova na aula. Isso daqui é algo que não é factível, né? Já deixando exposto para que todo mundo saiba também, para vocês poderem, né, ter essa noção em vocês que o híbrido não é isso, né? Dentro da própria resolução, o híbrido fica atrelado a questões de o professor ter também cursos, ter alguma formação ali que ajude, auxilie ele a estabelecer todo o planejamento, que como a professora José comentou, é muito mais do que só um grupo de pessoas vai para aula, um grupo de pessoas não vai, né? Tem que ter um planejamento do professor de como que vai ser toda a dinâmica. Então, às vezes, o híbrido parece uma solução rápida e fácil, e nem sempre ele é, né? Eu digo que eu acredito que talvez para o professor e para a gente, dependendo da logística, seja mais complicada do que só o remoto ou só o presencial, né? Que são duas coisas que a gente está estabelecido, eu vou só para aula ou eu só fico em casa.
Então, o híbrido, ele envolve muito mais. Então, quando a gente fala num retorno gradual, não significa necessariamente que ele vai ser só pautado nesse híbrido. Ele pode ser de algumas disciplinas, dentro disso que a professora José falou, de caber nas salas de aula, né, de acordo com o espaçamento, o distanciamento necessário, que em conversa até com a professora Selma, né, como o professor Marco comentou, a professora Selma é do nosso curso aqui do DHS, né, e ela participa de uma das comissões que estudam isso, e a nível setorial, ela também está na nossa comissão a nível setorial de biossegurança do setor de tecnologia, em uma conversa com ela recentemente, ela comentou para mim, ó, Ana, a gente está recebendo informações, assim, diariamente da prefeitura, né, frequentemente, esse espaçamento, talvez ele vá reduzindo, né, a gente tem, se não me engano, de 1,5 para 1 metro, então talvez a gente consiga trabalhar melhor nas nossas salas maiores ali da PF. Então, isso foi algo que ela comentou comigo, né? Não dando a entender nada, né? Só comentários iniciais dessa conversa para que a gente possa trazer o que vai fundamentar a decisão do colegiado do curso para esse próximo semestre, né? Assim, a gente vai chegar em um momento que a gente vai ter uma posição da universidade, né? Como a professora José também comentou, que quando chegar o momento que o cenário externo seja muito tranquilo, a gente vai poder ter da universidade. Não, então agora voltamos todos. Assim como um dia foi que agora suspendemos todos, né? E daí sim vai ser uma unidade, mas nesse primeiro momento, esse retorno gradual diz muito respeito a uma decisão local dos cursos poderem trabalhar ali entre eles e entre seu setor de como que está o estudo, o protocolo entre nós mesmos, né? Que é algo que ficou desde as primeiras resoluções bastante flexibilizado para que possa abarcar todo mundo mesmo. Mas, enfim, eu só queria fazer esse comentário bastante a respeito do formulário, né? Nos próximos dias, talvez comecinho da próxima semana, a gente vai divulgar para vocês como curso, porque também, já falando um pouquinho como da EP aqui, né, de quem vai participar um pouco dessas discussões, a gente vai ter que decidir essa oferta do semestre 2021/2 até dezembro, né? O colegiado, para decidir a oferta de disciplinas, vai ser em dezembro, porque esse é o prazo estipulado na resolução. Na instrução normativa ali da Prograde 2 de 2021, né, que colocou essas datas do ano letivo de 2021 para a gente. Então, até dezembro, a gente tem que decidir a oferta dessas disciplinas, né? A gente, eu digo, o colegiado do curso. Então, as discussões elas já estão começando agora, ainda mais com esse novo panorama, né? De um certo retorno de algumas atividades administrativas, para que, né, a gente possa ver como é que está a universidade, como é que vão estar nossos professores perante a isso, né? Algo que o professor Marco também colocou é a questão de que tem toda aquela série de não são bem restrições, meio que restrições, né? Me fugiu a palavra agora, com relação a como se fosse em grupo de risco, né? Que daí a pessoa pode ficar em casa e tem a exigência, às vezes, de ficar em casa e não retornar presencialmente. Então, esses são casos também que a coordenação vai buscar recolher com os departamentos, para que a gente já tenha essa noção agora, né? Eventualmente, de um professor de uma disciplina que poderia ser ministrada em algum regime, assim, que permitisse uma ida à universidade, a gente precisa saber como está o professor daquela disciplina, né? Então, esse é um estudo que também vai estar acontecendo paralelamente a essa pesquisa com os estudantes que a gente vai empreender aqui como da EP, junto com a coordenação. Então, queria deixar vocês avisados já, né, para que quando sair o formulário vocês já estejam cientes do que é, para que ele serve, e vai ser muito importante a participação de todo mundo, né? A gente vai fazer uma divulgação conjunta com a coordenação, então vocês vão receber provavelmente até nos e-mails de vocês diretamente algumas lembranças frequentes para que vocês respondam. Mas é isso, eu queria só fazer esse pequeno comentário, né? Me estendi até um pouquinho. E queria falar, então, né, que a palavra realmente está aberta para quem tiver qualquer questionamento, qualquer pergunta a fazer. Eu e a Ana, a gente tem aqui algumas duvidazinhas que foram feitas no Instagram do DAEP, né? Talvez a gente poderia começar com alguma dessas? Muitas já até foram respondidas, né, durante as apresentações, mas para a gente frisar de novo uma coisinha ou outra, dá para falar assim. Gente.
Bom, então, começando, né, a primeira pergunta aqui é se o retorno presencial será de caráter obrigatório ou, neste primeiro momento, ainda teremos escolha. Eu acho que a gente pode fazer umas 4 ou 5 perguntas no bloco. O que isso vocês eu ia sugerir, acham? exatamente. Que acha, Marco? Você também ia sugerir isso? Mas Exato. 5 perguntas a gente faz um blocão. Uhum. Não, melhor, porque daí a gente já, né, vai respondendo. Pode ter questões muito semelhantes, né, que a mesma resposta cobre várias delas. Então, outra pergunta havia sido, né, da estimativa do retorno das aulas, ano que vem já ser presencial, mas isso já foi respondido, né, nas apresentações. Mas se quiserem dar uma frisada de novo, pode ser. E as outras aqui que aparecem mesmo são das perguntas se vai ser híbrido, quase todas assim, se vai ser híbrido, se vai ser remota. Essas são a maioria no geral mesmo. No semestre que vem, né? Isso, aham. Tá. Gisele, eu tô achando que é mais pergunta para você do que para a parte administrativa. Você quer, por favor? Vamos lá. Eu já desconfiava, por isso que eu sugeri que a Maria Rita e a Gisele estivessem aqui. Mas que bom. Eu quero fazer uma adição, então, prof, que eu acho que cabe, né? Talvez não seja perguntado, mas pode caber aqui para a gente conseguir debater um pouquinho. Que assim, ó, por exemplo, como fica a cargo de cada colegiado de curso, né? Às vezes a gente pode ter, então, algum curso que volte, você vê cursos menores, né? Você vê, parece que o curso voltou 100%, né? Enquanto o seu curso, por ser maior número de alunos e tal, você não vai enxergar isso. Então, isso pode acontecer também, né? Dependendo do panorama, a gente estando na fase de restrição mais branda e tudo mais, encaminhando ali, né, para, enfim, em algum momento retornar totalmente presencial, mas isso pode acontecer também, né? Isso, é isso mesmo. Então, vou fazer um comentário geral sobre esse retorno, acho que ele nos angustia a todos. E eu acho que é pela primeira vez, desde que essa pandemia iniciou, que nós temos um horizonte que nos permite fazer algum tipo de planejamento de médio prazo. Durante muito tempo, nós vivenciamos. 2020 foi um ano muito duro para todos nós, porque nós não conseguíamos fazer planejamento. O nosso planejamento não é, Marco, de 15 dias no máximo, uma semana. Então, todos nós vivenciamos, enquanto instituição, uma angústia muito grande, porque a gente não conseguia enxergar o horizonte. Agora, a gente consegue enxergar esse horizonte, e esse horizonte, então, nos aponta 31 de janeiro para o início do segundo semestre letivo, com a possibilidade de retorno presencial. Nós não entendemos que esse retorno presencial vai ser obrigatório, compulsório. E por que nós não podemos fazer isso? Porque nós temos que acolher a pluralidade das situações que nós temos na nossa universidade. O professor Marco bem colocou, pode ser que em alguma cidade a gente tenha uma restrição com creches, e isso vai demandar que a nossa comunidade se articule de forma distinta. Pode ser que nós tenhamos, enfim, em um determinado curso, muitas pessoas com comorbidades, e elas precisem fazer um pouco mais ainda um processo voltado para o remoto. Então, reparem vocês que vai ser um quebra-cabeça que vai ser montado localmente, não é? Então, o retorno ao presencial nós não enxergamos como compulsório, né? Não assim obrigatório, e eu reforço, nós enxergamos um transitar, uma espécie de fluidez. A gente está saindo do totalmente remoto e a gente vai deslizar para o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele demanda muito planejamento, ele não é, como eu disse para vocês, e a Ana frisou, achei tão bonito, Ana, você trazer essa fala, porque nós estamos falando de metodologias ativas, nós estamos falando de um jeito diferente
de pensar o processo de ensino-aprendizagem. E eu vou aproveitar para dizer para vocês que eu sou uma defensora do ensino híbrido desde muito tempo, antes da pandemia. Se vocês entrarem lá no site da CIPEAD, vocês vão ver que tem uma aba sobre educação híbrida na UFPR, e preciso dizer para vocês que a incorporação das tecnologias na educação é algo premente. Nós não tínhamos, era um caminho incontornável. A gente achava que isso ia demorar 15 anos. Eu achava que eu, enquanto docente, não viveria esse desafio, assim, de incorporação massiva. Mas a pandemia chegou e ela trouxe para todos nós essa mudança. Então, preciso dizer para vocês da importância de a gente olhar para o uso das tecnologias e avançar para um momento que é deixar de pensar no adjetivo. Essa é uma fala muito forte minha. A gente fala muito em ensino remoto, a gente fala em ensino híbrido, mas a gente está falando de uma coisa só, a gente está falando de ensino. E, nesse caso, o ensino mediado pelas tecnologias. Então, a minha fala também, nesse sentido, é dizer para vocês da importância que os estudantes assumem no processo de ensino-aprendizagem que parte do uso de metodologias ativas. Porque o estudante passa a ser muito protagonista em relação ao seu processo formativo, ele passa a dominar o ritmo de aprendizagem, ele começa a gerir os tempos de aprendizagem, e isso é muito bem-vindo, né? Isso é um tipo de competência muito bem-vinda para o século XXI. Então, dizer para vocês que o retorno presencial vai acontecer, vai ser gradativo, não vai ser compulsório, vai ser uma costura, uma customização local, né? Nós vamos usar 22, 21 para fazer esse movimento, e não estamos vendo nesse final de semestre uma mudança radical. A nossa percepção, né, professor Marco, é que a gente mantém esse ritmo. Por quê? Porque isso, em termos de graduação, seria um baque muito grande para a nossa instituição. Imaginem vocês mudar todos os planos de ensino, fazer com que estudantes que estão em outras cidades retornem. Tudo isso tem um impacto muito forte. Então, nós não podemos ser levianos nesse processo de mudança, né? Então, vamos mirar 31 de janeiro, né? O colegiado de curso tem um papel central. E a última informação que eu queria trazer para vocês é que nós vamos fazer, no começo dessa semana que vem, um vídeo que vai se chamar Prograde Responde, com essas questões postas, para a gente poder compartilhar com todos os estudantes, para que todos os estudantes tenham acesso a essas informações, e que a gente faça um movimento institucional de espraiar a comunicação, de espraiar a informação de forma qualificada, né? Para que a nossa comunidade fique segura, para que a gente não gere, digamos assim, ansiedade, porque, de certa forma, a comissão de retomada tem feito um planejamento muito forte de como conduzir esse processo, para a nossa comunidade se sentir tranquilizada. E eu acho que eu respondi todas as questões, não é? Respondeu sim, professora. Muito obrigada. Quer acrescentar alguma coisa, professor Marcos? Não. Eu estou vendo que tem mais perguntas aqui. Tem uma Isso. sobre o RU, né? Aí... É isso que eu ia perguntar agora. Temos mais 5 perguntas. Vocês preferem que eu leia todas as 5 juntas em blocos? Sim. Então, beleza. A primeira do Alexandre Bora, que é: eu não entendi se existe obrigatoriedade de oferta híbrida presencial por parte das coordenações, conforme as fases 1, 2, 3, 4 da universidade. Se estivermos na fase 4, uma coordenação pode continuar ofertando apenas o remoto? E outra da Anne. Esse retorno híbrido no próximo semestre envolve as fases iniciais também, ou seria só para as fases finais que têm mais práticas? E outra da Ana Júlia Paiva: quando as aulas híbridas ou presenciais voltarem, o RU estará em funcionamento? Aí do Guilherme Montoan: como será a divulgação de como serão as disciplinas para as pessoas que estão em outras cidades se planejarem para retornar para Curitiba? E mais uma do Montoan: de como está a questão do restaurante universitário para a retomada gradual. Tá. Joseli, posso começar pelo RU? Então é o seguinte, né? Assim, apesar de
de nós estarmos com a pandemia com uma queda sustentada, digamos, mas, né, com uma baixa inclinação, né? Para o pessoal da engenharia, aí a derivada tem um sinal negativo mais pequenininho, né? A gente ainda tem restrição quanto ao restaurante universitário, obviamente, porque, assim, né, ele é um lugar de muito acúmulo de gente, né? Então, os restaurantes universitários são realmente... assim, se há uma definição de aglomeração dentro da universidade, são os restaurantes universitários. Mas a gente entende também que é o seguinte, né? Na medida em que, no próximo semestre, você aumente as disciplinas híbridas, né, e a presença dos alunos e das alunas nos campi da universidade, por óbvio que o RU tem que voltar, né? Então, nós estamos planejando, sim, a volta do RU, né? O nosso horizonte aí é o final de janeiro, começo de fevereiro, provavelmente começo de fevereiro, tá? Para que se retorne o RU. Nós vamos ter que fazer algum planejamento muito bem feito, né? Para que, se ainda estivermos, né, com infecção, né, contaminação, enfim, né, se tivermos uma situação próxima da atual, ainda haverá que ter o distanciamento social, né, dentro da RU. Então, para isso, nós vamos ter que fazer um planejamento, provavelmente estendendo o horário de atendimento, alguma coisa assim, né? Embora, é claro, né, o semestre que vem ainda ele não vai ser um semestre, né, José? Ele não é previsto que seja um semestre inteiramente presencial, né? Ele pode ser que venha a ser, em boa parte, presencial, né? Mas isso deve diminuir um pouco a frequência aos restaurantes universitários. Mas, assim, com segurança, eu posso dizer para vocês que não há, né, como você operar a universidade com aulas presenciais num volume grande, né, porque hoje a gente tem poucas disciplinas presenciais, né, mas sem a volta do RU. Então, eu posso deixar isso bem seguro para vocês de que no ano que vem, né, no início do ano que vem, o RU volta a operar, tá? Acho que as outras são com você ainda, né, José? São comigo. Então, vamos lá. Sobre as disciplinas que serão ofertadas, então, nessas fases menos restritivas, né? Serão todas as disciplinas. Hoje, nós estamos operando só com as atividades práticas emergenciais. Em alguns cursos, são disciplinas que estão mais próximas, digamos assim, já da finalização, né? São as disciplinas dos últimos períodos. Mas nessas duas fases menos restritivas, que nós vamos avançar a partir do dia 20 de outubro, então é possível sim que as disciplinas de cunho teórico passem a funcionar presencialmente. Mas isso é como eu disse para vocês, e como nós estamos imaginando, nós não podemos fazer esse movimento brusco dentro da universidade. O que vai acontecer a partir de outubro é o retorno da parte administrativa, então a parte administrativa começa a funcionar nesses espaços, a universidade começa a ganhar essa vida, e aí a gente tem esse horizonte de retorno um pouco mais robusto em 31 de janeiro. Então, quando vocês perguntam quando é que a gente vai começar a se planejar em termos pessoais, quem saiu de cidade, quem não está em Curitiba, então olhem, Marco, a gente não combinou isso na comissão da retomada, né? A gente não fez essa fala, mas assim, então vou abrir um parênteses assim, mas dizer para vocês que nós estamos enxergando essa possibilidade, né, de retorno um pouco mais substancial presencialmente a partir do 31 de janeiro, tá? Então, essa é uma data para vocês começarem a pensar, né? Quem estava muito longe, e a gente tem que fazer esse retorno, a nossa universidade tem que voltar para o presencial, né? Esse é o caminho, mas a gente vai fazer isso de acordo com o cenário externo. A gente não fez nenhum movimento que gerasse insegurança na nossa comunidade, né? Toda a nossa atuação foi muito protetiva da comunidade. Então, a gente vai manter isso. Se até lá o cenário externo for tão positivo, nós não vamos ter mais essa insegurança de falar, o retorno é presencial, pronto, a vida voltou. Mas, enquanto isso
não for uma realidade, nós vamos lidando com esse cenário um pouco ainda customizado e mantido, regido pela Resolução 2221. E onde é que vão estar essas informações para vocês? Vão estar na ficha 2, no plano de ensino. Então, nós, enquanto instituição, nessa instrução normativa que vai sair provavelmente a partir dessa mudança de fase, a gente vai dando esses direcionamentos, essas balizas para a comunidade. E a comunidade, a partir disso, vai se estruturando. Mas é lá na ficha 2 que vocês vão ter acesso a essas informações. Num curso, a gente pode ter diferentes realidades. A gente vai ter um professor que vai querer dar aula totalmente presencial, não é? Eu vou compartilhar com vocês, assim, como eu vejo a minha área. Eu, Joséli, talvez eu avance para fazer atividades mais presenciais, fazendo um esquema de rotação, tendo um laboratório de rotação. Mas, por exemplo, eu tenho uma colega que eu sei que ela tem muitos problemas de saúde. Não é? Então, eu não vejo essa colega fazendo esse retorno presencial da mesma forma que eu estou tranquila para fazer. Então, dentro do nosso curso, por isso que a gente está falando dessa fluidez para o ensino híbrido, porque a gente vai ter diferentes realidades. E vai ser porque eu tenho uma colega que tem problemas de saúde muito sérios e que não se sente segura, mas vai ser também por causa do espaço físico. Porque em um determinado setor, pode ser que as minhas salas não tragam segurança, a gente vai ter que se adequar. Pode ser que eu tivesse, assim, vários professores todos querendo voltar massivamente para o presencial, mas a gente não tem sala que comporte essa virada. Então, esse planejamento é necessário para que a gente não faça, né, Marco, nesse momento, nenhum tipo de movimento que, de certa forma, não garanta a biossegurança da nossa comunidade. Então, essa é uma preocupação. Enxergamos essa fluidez para o ensino híbrido, também enxergamos uma oportunidade para nós, enquanto instituição, exercitarmos o uso das metodologias ativas. Elas são muito bem-vindas para esse novo processo que nós estamos vivenciando, né? Enfim, são os desafios, são os novos tempos que nós estamos vivendo. Eu penso que responde todas as questões. Eu anotei aqui sobre a importância de reforçar que, então, são todas as disciplinas. A obrigatoriedade, ela não é compulsória, não é? É de volta. Ela vai ser um desenho local e o plano de ensino como esse espaço, então, para que a gente tenha as informações sobre as disciplinas. E, por último, mirar 31 de janeiro como uma data para esse movimento um pouco mais substancial em relação ao presencial. Creio que respondeu tudo sim, professora. Agora o Alexandre Bora levantou a mão. Se o professor Marco quiser acrescentar mais alguma coisa, senão a gente passa a palavra para ele. Beleza? Sim, pode falar, Alexandre. Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Eu fui que mandou a primeira pergunta para a professora Maria José ali em relação à obrigatoriedade das coordenações. Ainda não ficou claro para mim, porque o meu foco aqui, quando eu falo obrigatoriedade, é como instituição UFPR, como Prograde, como reitoria, em relação às coordenações. Qual que é o meu medo, meu receio como estudante de engenharia civil? E é por isso que eu faço essas perguntas para vocês em relação à fase 3, 4. 31 de janeiro, o curso de engenharia civil chega com uma oferta totalmente remota. Se existe algum mecanismo da universidade, se existe alguma ordem lá de quem é superior ali da Prograde, para que isso seja impedido de acontecer. Então, a gente não pode continuar 100% remoto. Então, essa que é a minha questão ali. Eu entendi, Alexandre. É uma preocupação legítima, eu acho, né? Eu vejo a tua preocupação como legítima, porque nós ficamos tanto tempo nessa expectativa, né? Foram 2 anos, e eu vejo muito assim, quem já estava fechando o curso, né? Muitas pessoas se formaram em 2 anos, né? Não reencontraram esse espaço da presencialidade. Então, assim, Alexandre, com as informações que nós temos hoje, 13 de outubro, com
com as informações que nós temos hoje, a nossa percepção é que nós ainda, lá em 31 de janeiro, a gente não teria o que a gente chama de o fim da pandemia, não é? Se até 31 de janeiro a gente estiver diante de um cenário externo que a discussão sobre pandemia não exista mais, tipo, a pandemia acabou, nós vamos deixar de ser regidos pela resolução 2221. A gente vai voltar para 3797. Percebe? Então, quando a gente voltar para 3797, é que vai chegar esse momento que você aponta, né? Que é o momento assim, finalizamos esse processo, digamos assim, de diferenciações por conta da pandemia. Mas hoje, 13 de outubro, eu preciso dizer que a gente ainda está regido pela 2221. Pode ser que até o final do ano isso mude, tá? A partir do momento que a gente não estiver mais regido pela 2221, o cenário é esse posto, né? A gente volta para 3797 e tudo volta a ser como antes. Mas eu preciso dizer para você que nós desejamos e estamos orientando e estamos criando todas as estratégias para que a nossa comunidade faça esse movimento para a presencialidade. Nós entendemos que ele é bem-vindo, ele precisa acontecer, mas vai acontecer de forma gradativa, né? Pensando nessas, digamos assim, nessas diferenciações. E também, Alexandre, preciso dizer, para a gente se preparar. Todas as pessoas, todos nós, né, enquanto sociedade, nós ficamos muito tempo fechados. Muito tempo fechados. As pessoas organizaram a vida de uma forma muito diferente. Então, assim, agora, nesse momento, a gente faz esse movimento, sabe, apontando para que as pessoas se organizem, para que as pessoas se articulem, não é? Eu sempre falo, uma imagem que eu uso para pensar o FPR é de um grande transatlântico, sabe? Nós não somos um barquinho, nós somos um transatlântico. Então, um transatlântico, para ele mudar de rumo, a gente tem que mudar bem devagarzinho. A pessoa aqui que entende de leme, mas vou dizer para vocês que não dá para fazer um movimento brusco porque tomba, né? Então, vamos pensar assim, a gente precisa fazer um movimento leve, né? Passos leves, mas que vão trazendo para essa direção que nós buscamos. Então, a minha fala para você é essa. Hoje, 13 de outubro, nós estamos regidos pela 2221 ainda. A 2221 dá autonomia para os colegiados. Distorções podem ser acolhidas na CAIC, que é a Comissão de Apoio, de Apoio e Acompanhamento da Integralização Curricular. Vocês têm representação estudantil, e se acontecer uma distorção como essa que você aponta, a CAIC é o lugar onde vocês podem levar essas situações. Certo? E ali, enquanto prograde, a gente vai poder chamar a coordenação de curso, conversar, tentar entender, enfim, dar um direcionamento que seja adequado para a situação. Então, aponta a CAIC como esse espaço, é uma comissão que tem reuniões todas as quartas-feiras, das 3 às 5h30 da tarde, e o agendamento é feito semanalmente. É uma reunião aberta, ela não tem pauta, ela só tem agendamentos. Então, normalmente a gente recebe de 5 a 6 cursos por semana, e aí, como as demandas são muito parecidas, a gente faz um bate-papo das 3 às 5h30, porque a dúvida de uma coordenação, a dúvida de um curso é a dúvida do outro. Então, a CAIC é um espaço para a gente conversar e resolver essas situações que possam estar distorcidas num espaço futuro. Te ajudei, Alexandre, a pensar? É que é difícil para a gente dar uma resposta. Eu sei que todos anseiam fortemente por uma resposta, assim, mas ainda nós estamos avançando para isso, né? O cenário externo está nos dando um horizonte um pouquinho mais longo, e a gente espera que logo a gente possa ter esse cenário mais fixo para poder fechar. Ajudou sim, professor. Obrigado. Eu quero fazer só não sei se o professor Marco quer comentar alguma coisa.
Beleza. Eu só quero fazer um comentáriozinho um pouco mais a respeito do nosso curso, daí, né, que eu estou um pouco mais ali em contato com a nossa coordenação e tudo. Como eu comentei, né, ali no comecinho, eu falei até desse formulário, que eu acho que vai ser bem importante, né, já estou deixando vocês bem avisados com esse formulário na cabeça, porque é realmente algo que a gente está pensando ali em conjunto com a coordenação, para auxiliar, né, a recolher, fazer essa pesquisa de campo com a coordenação. Então, assim, o que eu posso dizer, a nível de colegiado, a gente ainda não tirou, né? Como eu falei, a coordenação quer se preparar no sentido de tanto estudar o panorama de nós, discentes, quanto também dos professores, né? Daqueles que têm comorbidades, daqueles que realmente não poderiam fazer um retorno, né? Sem que ele seja, sem que a gente saia da pandemia, como a professora Josélia falou. Enquanto estivermos, né? Em qualquer regime de restrição perante tanto, né, a autoridade de saúde de todo o país quanto da nossa universidade, a gente não pode sair da 22-21, né? Sair de uma resolução especial para esse período diferente. Não vou falar período especial que pode gerar confusão, mas esse período excepcional, né? Sair dessa resolução para voltar para 3797. Eu sempre falo para vocês, aquilo que não está na 22-21 continua valendo o que está na 3797, mas o que está na 22-21, né, e que difere da 3797 é o que vale agora. Então, de fato, a gente tem que ter essa conversa com o colegiado do curso, né, como vou chamar de base do curso aqui, para estabelecer como que vai ser a nossa oferta, como que vai ser tratado tanto com professores quanto com alunos. A gente conversou rapidamente, né? A semana passada a gente teve um colegiado de curso, na sexta-feira pela manhã, foram tratadas pautas usuais, né? Nada que fosse relativo à oferta de disciplinas, por enquanto, foram só as pautas ordinárias mesmo. Mas após o colegiado, eu sentei e conversei com a professora Márcia, né? Vice-coordenadora, junto com a professora Lia, que é a coordenadora, e aí a gente debateu um pouco a respeito desse cenário, né? Dessas possibilidades. E a gente já pensou em algumas coisas que o que vai nos ajudar a guiar é essa pesquisa de campo com professores, da situação dos professores e da situação dos alunos. Então, a gente vai começar a mapear esses dados, né, e vai tentar mapear eles o mais rápido possível para que em novembro a gente já tenha uma base para auxiliar a gente a planejar, né, fazer todo esse planejamento que, como a gente bem comentou, se for para ter algo no híbrido, tem que ter um planejamento bem reforçado em cima daquilo. Se for para retornar algumas discussões de fase presencial, como que vai ser o número de pessoas na turma, como que vai ser toda essa nossa logística. Isso vai ser possível, né, da gente estudar, da gente estabelecer a partir do momento que a gente sentar como colegiado e tirar essa posição, né, a partir dos dados pesquisados. Então, por isso que eu falo para vocês, né, a gente está aqui dando esse panorama geral para que todo mundo já fique ciente de como que estão as discussões, e essas discussões estão acontecendo, né, elas não foram finalizadas, e principalmente a nível de colegiado do curso, elas estão acontecendo e vão se moldando. E a partir do momento que a gente tiver, assim, agora podemos informar para vocês uma novidade, assim, uma coisa que vai realmente mudar, que concretizou, que é isso. Aí a gente chama uma conversa com a coordenação, chama vocês para a conversa, e a gente fecha, né, como um grupo, como um todo, como que vai ser o panorama da engenharia civil a partir de janeiro de 2021. Né, ali no dia 31 de janeiro. Então, acho que isso só para construir uma visão um pouco maior do que a gente fala quando fala que fica a cargo do colegiado do curso e do professor, porque realmente tem que acontecer esse estudo, já que é a nível local que define, a nível local a gente vai, né, observando individualmente. E se a gente chegar no ponto que realmente foi liberado qualquer tipo de restrição, não há mais nenhuma, a gente vai voltar, né, presencial, todo mundo, e vai voltar a valer o que a gente conhecia da universidade antes, né? Então, só queria fazer esse adendo sobre o nosso curso, mas agora eu acho que tem uma inscrição só antes da professora Josélia e da Ana Júlia, então vou passar a palavra para ela e na sequência a professora Josélia. Boa noite. Eu gostaria de saber se haverá uma preferência, assim, de acordo com os períodos dos alunos, porque, né, vai ter um vestibular agora em fevereiro, da UFPR vai entrar novos calouros. Então, assim, a gente vai retornar todo mundo junto, ou vai de quem está mais adiantado, assim, digamos assim, no curso, ou como que vai funcionar? É Ana? É Ana o nome dela? É sim, aham. Oi, Ana. A sua pergunta era a minha fala. Que bom que você fez essa pergunta, porque era sobre isso que eu queria comentar. Eu escutei vocês falando sobre a necessidade de planejamento, e eu queria chamar a atenção para um dispositivo que nós criamos durante essa pandemia, que é o PRIC, o Plano de Recuperação de Integralização Curricular. Eu não sei se vocês sabem, mas nós criamos vários dispositivos no SIGA
que vocês, alunos, estudantes, têm acesso a vários deles, para que vocês consigam enxergar a barra de progressão, quanto vocês integralizaram do curso, mas os coordenadores de curso têm acesso a outras ferramentas que ajudam nesse planejamento. Eles conseguem enxergar quem é GRR 2018, por exemplo, eles conseguem enxergar todas as disciplinas que foram integralizadas, quais disciplinas têm alunos que têm mais necessidade, têm mais precisam daquela disciplina. Eles conseguem enxergar de vocês em termos do que a gente chama dessa integralização semestral, eles conseguem enxergar como é que vocês se distribuem em relação aos demais colegas. São ferramentas que ajudam a coordenação de curso a planejar o quadro de ofertas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o PRIC é uma ferramenta essencial nesse momento que nós estamos vivendo. O PRIC deve ser construído com a comunidade, né? Não é o coordenador. Claro que o coordenador tem acesso a essas informações, compartilha, mas assim, é algo que tem que ser gerido pela coordenação. Então, Ana, quando você pergunta que disciplinas serão ofertadas, como é que isso vai ser, quem vai ter preferência, vai depender fortemente do contexto local. Então, enquanto Prograde, nós fizemos uma orientação que eu compartilho com vocês, que foi a seguinte: se nós estamos diante de um curso que tem muitas disciplinas represadas, que tem muitos estudantes represados, que se olhe para aqueles que estão mais próximos da diplomação. Por quê? Aqueles que acabaram de chegar na universidade ainda não vivenciaram, muitos estudantes não vivenciaram a universidade presencial, eles não sabem o que é o FPR ainda. Então, a nossa leitura, assim, se for para priorizar, priorizamos aqueles que estão mais próximos da diplomação, não é? Porque é um critério, a gente tem que ter algum critério nisso, e esse é o critério que nós estamos propondo para a organização do quadro de ofertas. Nesse caso, o PRIC assume um papel essencial, porque ele vai permitir a coordenação de curso a olhar para a formação do grupo como um todo. E eu vou dizer para vocês algo importantíssimo. É um giro na gestão acadêmica que vocês não têm ideia. Porque, embora isso tenha acontecido num panorama muito difícil, que é o panorama da pandemia, assim, nunca na história da nossa universidade a gente fez esse movimento tão forte de olhar para a formação de todos os nossos estudantes, de olhar o curso como um todo, não é? Sempre os quadros de ofertas, e não tem nenhum problema a gente falar sobre isso, porque eu acho que é um movimento de se repensar, de se reorganizar e de ver como a gente, apesar de ter tido tantas dificuldades nesse processo, nós avançamos, criando dispositivos que são muito bons para nós, enquanto comunidade. Então, eu destaco o PRIC como um dispositivo importantíssimo nesse momento, que eu entendo deve ser acionado e deve ser articulado, construído a partir dessas ferramentas que o nosso sistema já está operando, não é? Nós queremos mais ideias para melhorar esse sistema, nós queremos mais ideias e sugestões de algo que a gente possa implementar daqui para frente para melhorar essa gestão acadêmica, mas nós entendemos que inauguramos um novo tempo e o PRIC acho que veio para ficar, né? O PRIC veio para ficar. Nós estamos com o PRIC 18 semanas, né? Que é um PRIC especial para aqueles cursos que fizeram adesão ao calendário de adequação. Nós temos o PRIC Caiçara, que é também um PRIC especial para o pessoal do litoral, que tem uma vivência diferente em relação ao processo ali do veraneio, mas entenda o PRIC como uma ferramenta que pode ser, né, mantida e, de certa forma, se transformando num grande dispositivo de auxílio para a gestão acadêmica dentro da nossa universidade. Então, Ana, espero que eu tenha ajudado a responder essa questão, mas basicamente a gente está pensando, então, nessa perspectiva, não é? A Prograde, nas reuniões da CAIC, ajuda a pensar. Então, a gente recebe um coordenador de curso e fala, gente, como é que eu lido com isso? Então, nós nos reunimos e nós ajudamos o coordenador a pensar. Puxa, essa oferta pode ser feita dessa maneira, temos que usar esses critérios, vamos olhar
para a possibilidade de fazer ofertas, digamos assim, mais de um bloco, para a gente poder acolher essas disciplinas represadas. Nós temos comentado com as coordenações de curso que o período especial se mantém como um dispositivo de apoio nesse processo, ou seja, em casos extremos, é possível fazer uma oferta de disciplinas naquelas 5 semanas de recesso para um grupo de alunos que tem alguma necessidade. Isso entra para a carga horária docente, o docente dá a disciplina num bloco. Então, tudo vai agora da gente crescer muito forte no diálogo, na conversa, mas principalmente na construção de soluções. E preciso dizer para vocês que os estudantes, que a comunidade estudantil tem um papel importante nesse novo cenário que a gente vive, porque o uso das tecnologias prevê protagonismo de quem está, de todos os atores do processo. E vocês são nativos digitais, sabe? Eu não sou nativa digital, eu não cresci usando tecnologias, eu não me formei usando tecnologias, eu me formei na biblioteca, com fotocópia, sofrendo para pagar fotocópia. Era esse o meu cenário. Mas, então, eu sou uma pessoa que vou ter que migrar para essa comunidade. O meu esforço é gigantesco, porque eu não cresci nisso. As redes sociais não representam para mim algo que faz parte da minha vida, como faz parte da vida de vocês. É outra realidade. Então, vocês que são nativos digitais, vocês têm um papel importante para construir estratégias com os professores, para ajudar a enxergar possibilidades e criar um jeito diferente, que é tomar as rédeas do processo de ensino-aprendizagem assim firmes e contribuir, não assim de forma, a contribuição mesmo, falar, olha, professor, temos essas ideias, e se a gente fizesse isso, e se a gente fizesse de outra forma, isso é bem-vindo. Pode ser que a gente tenha docentes que tenham mais restrições em receber, digamos assim, contribuições, mas não tem problema, porque a gente está vivendo um processo de mudança, e a mudança, ela nunca é rápida, ela acontece em ondas. Então, pode ser que a gente encontre espaços onde a mudança esteja mais forte, mas ela vai se espraiando. Então, o meu convite para vocês forte também é nesse sentido, que vocês assumam esse protagonismo nesse espaço, colaborem, ajudem o curso, né? Que a gente crie uma dinâmica que seja, assim, produtiva para a nossa instituição. E eu falo bastante, né? Não tem jeito, mas enfim, está aí a minha contribuição em relação ao PRIC e a importância dele para a nossa UFPR. Perfeito, prof. Eu queria comentar até, né, nesse sentido, eu comentei ali que a gente, como coordenação, conversou rapidamente, né, como coordenação IDAEP, na semana passada, após o colegiado, e uma das coisas que a gente comentou é exatamente isso, né? Eu não quero exatamente falar para vocês, vai ser isso ou vai ser aquilo, porque isso não foi fechado ainda, mas para dar panoramas para vocês de como que pode ser o nível da discussão, foi exatamente essa, né? Poxa, vamos priorizar formandos, últimos anos, vamos tentar, né, gradativamente puxar esses últimos anos, e daí, então, a gente vê como é que funciona, porque daí são menos pessoas, né? A gente consegue trabalhar com mais salas para mais turmas, a gente não diminui o número de vagas, então a gente trabalha primeiro com esses anos. Isso é uma possibilidade, tá? Estou expondo para vocês o que foi conversado ali entre nós. Outras possibilidades seriam, vamos voltar só com aquelas que têm carga horária prática no nosso curso. E daí falo para vocês que são só 5 disciplinas, né? São as 2 topografias e 3 laboratórios. Então, essa seria uma possibilidade. Mas daí, nisso, a gente pode enxergar talvez uma pequena problemática, que seria o quê? Tá, daí o aluno tem todas as aulas em casa e tem uma aula só na faculdade. Então, ele se desloca uma vez só. Em que frequência que seria isso? Como que seria isso? Outro ponto seria, se deixasse totalmente livre para os professores, qual seria o problema? Seria que daí o aluno teria uma aula em casa e uma aula presencial, né? Poderia acontecer na grade de um único período, o aluno ter lá uma aula em casa e uma aula na faculdade, as outras 2 teriam que ser em casa, mas daí fica ruim para ele ir, fica ruim para ele voltar. Então, é toda essa logística que a gente tem que pensar nesse momento, né? Que eu falo para vocês, como a professora Josélia falou, tem que se basear ali no PRIC, que é o plano da recuperação da integralização curricular. A nossa coordenação fez estudos disso, né? Isso daí embasa a oferta de vagas. Para quem não sabe muito bem, a gente comentou em alguns momentos já a respeito do PRIC.
ele embasa a nossa oferta de disciplinas, a nossa oferta de vagas, como que vai ser. A gente está trabalhando, né, até comentando com a professora José, a gente está trabalhando nesse semestre, é um semestre quase que puramente ímpar, porque o nosso curso tem a oferta anual, ele não tem entrada anual, ele tem entrada anual também, mas ele tem essa oferta anual, né, de acordo com a entrada. Então, a gente está trabalhando agora com um semestre ímpar, pouquíssimas disciplinas de semestre par estão sendo ofertadas, então a tendência é que no próximo a gente trabalhe com oferta de semestre par, né? Então, priorizando as disciplinas de semestre par, e o que vier além disso, a gente vai chamar de como se fossem turmas extras, e vai tentar trabalhar, né, com tudo isso englobado dentro desse contexto de quem que vai voltar, se alguém vai voltar, se ninguém vai voltar, como que vai ser, né? Essa conversa envolve, assim, vários cenários. Digo para vocês que eu estou expondo aqui as possibilidades, não estou dando certeza para nada, isso foi só o que a gente comentou rapidamente ali com a coordenação, e isso vai ser o que vai ser moldado de acordo com conversas com os departamentos, com os colegiados, através dessa nossa pesquisa que a gente vai empreender para tirar algumas informações de vocês e também tirar informações dos professores, que podem ajudar a gente a ver qual que seria o melhor cenário de todos, né? Então, expus aqui com vocês possibilidades, não achem certeza para nenhum lado ainda, tá? Porque isso daqui é uma conversa bastante inicial e que a gente vai construir à medida que a gente for tendo essas informações. Mas só para vocês não ficarem totalmente no breu, assim, e sem informação do como que vai ser, né? Então, eu dou essa exposição para vocês, essas possibilidades que a gente conversou, e que são guiadas, né, por esse próprio aconselhamento que veio da Prograde e tudo mais, de como lidar com essa situação, né? De como trabalhar com essa recuperação da integralização, como trabalhar com esses estudantes que vão ter que voltar, que talvez vão ter que se deslocar da cidade que estão agora, né? Tem gente que está trabalhando fora, então, para a gente lidar, né, pontualmente com a melhor situação possível, a gente vai ter que estudar bastantinho aí nesse 1 mês até novembro para definir a oferta de disciplinas para janeiro, né? Mas eu só queria fazer esse adendo que sim, tudo isso está sendo considerado pela coordenação, a gente só não chega aqui com a professora Elia contando isso para vocês ainda, porque não é oficial. Quando for oficial, a gente chega com ela aqui contando para vocês, explicando certinho como é que vai ser, tá bom? Mas é isso, gente, eu fiz esse adendo. Pode falar, professor. Agora eu quero complementar uma coisa, só dizendo o seguinte, essa é a pró-reitora de graduação de vocês aí, né? Eu sabia que ela teria a resposta para a maioria das questões, né? Porque ela já está pensando faz muito tempo toda essa volta, né? Que está sendo feita com bastante planejamento, né? E embora eu esteja na presidência da comissão de retomada em geral, né? É ela que lida no dia a dia com essas questões, que são as questões que são mais atinentes aos alunos de graduação, né? Como vocês perceberam, né? A gente tem um plano central de retomada e que a gente olha muito para o trabalho administrativo dos nossos colegas servidores técnicos, né? Mas, assim, a retomada para os alunos e para as alunas de graduação é pensada principalmente a partir da Prograde, da Praê também, né, que trabalha com assistência estudantil aí para apoiar os alunos e as alunas nessas questões, né, tão difíceis agora da pandemia, crise econômica e retomada também. Então, né, eu tinha certeza de que a gente precisava da Joseli, infelizmente a professora Maria Rita não pôde ficar com a gente aqui, né, a gente precisava delas aí para uma reunião com vocês, tá? Mas eu estou à disposição, né, Ana Carolina, você tem meu contato, qualquer coisa, por favor, não hesite em entrar em contato, eu estou... eu falo com vocês a hora que precisar, né? Até no feriado a gente conversou, né? Mas estou à disposição, tá? Tranquilamente aí para atender vocês, tá bom? Perfeito, professor, muito obrigada. Eu quero perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, alguém quer fazer mais algum comentário, né? Porque está aberta a palavra ainda. Se não, a gente pode ir encaminhando para um encerramento, né? Então, eu deixo aqui uns segundinhos para vocês, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer mais alguma pergunta, levanta a mãozinha, escreve ali no chat que a gente pergunta ainda em tempo. Mas também já deixo claro que, né, às vezes as coisas começam a surgir na mente à medida que a gente vai conversando, né? Então, essa foi uma exposição inicial para vocês, talvez. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, também a qualquer momento passa para a gente ali, né? Tem o WhatsApp do DAEP. Para quem me conhece pessoalmente também pode falar comigo tranquilamente.
a Ana também, né? A Ana é GR 2020, eu sou 2018, mas, enfim, a gente está sempre à disposição, como da app, né, para ajudar vocês, para tentar responder. Se a gente não souber, a gente vai acionar quem sabe, né, que a gente tem contato. Então, é uma cadeia e a gente faz essa ponte entre vocês e quem vai saber daí da informação bem tranquilamente. Mas é isso, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, ninguém quiser fazer mais nenhum apontamento, eu já quero então agradecer a presença de todos vocês, né, todos os estudantes que estiveram aqui com a gente hoje, tiraram esse tempinho para ouvir um pouco e também para perguntar um pouco, né, tirar essas dúvidas pertinentes. Quero agradecer muito a presença da professora Maria José, do professor Marco, da professora Maria Rita, que não conseguiu ficar até o final com a gente, mas também foi muito importante para a gente construir esse diálogo aqui. Quero agradecer de verdade mesmo, né, por vocês terem topado, aceitado conversar com a gente aqui. A gente deu informações, assim, bem frescas, eu diria, para vocês, né, bastante frescas. Eu quero que vocês se sintam bastante seguros, né, na medida que a gente for evoluindo essa conversa, a gente vai trazer para vocês também, porque acredito que é o foco, né, a conversa em foco agora para a gente entender como é que vai funcionar tudo. Então, muito obrigada por ter atendido o convite, também foi, assim, de última hora, né, foi, assim, bem rapidinho, que a gente conseguiu fechar tudo, então agradeço muito, agradeço pelas contribuições, a nível de PRA, a nível de PROGRADE, a nível de PRAE, foram com certeza muito importantes, e a gente mantém esse canal de diálogo aberto, com certeza, né, no repasse de informações que vierem de vocês, e se a gente precisar repassar alguma coisa também, né, a gente sabe que tem esse canal aberto. Então, agradeço muito, agradeço a presença de todo mundo, e falo para vocês, reforço, né, a gente, como da EP Coordenação, vai atuar aí nesses próximos dias e próximas semanas de forma mais forte em cima dessas questões que agora a gente já expôs para vocês, e a gente vai passar a construir, né, de forma mais forte. Então, vocês vão ver informações sobre isso e tal, e prestem atenção, né, para responder, assim, o que for questionado, então, que vai ser de muita importância para a gente definir como que vai ser o panorama do nosso curso ali em janeiro. E acredito que seja isso, né? Quero agradecer bastante mesmo e dizer que a gente continua à disposição. Beleza. Muito bem, minha gente. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem bem, cuidem-se e nós seguimos em contato para aquilo que for necessário a partir de agora. Fiquem bem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professores. Tchau, tchau. Alunos, todo mundo. Obrigada. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.